A primeira faceta da unidade que eu quero tratar, e são 3, tá bom? Hoje o primeiro pilar, como que se chama mesmo o primeiro pilar? Unidade. Sabe qual é a primeira unidade que Deus espera dentro dos nossos lares? Anota aí, unidade espiritual. Unidade espiritual. A mais importante unidade que Deus espera de cada um de nós, ao pensarmos em constituir uma família, é a unidade espiritual. O casal precisa estar unido nos valores fundamentais da vida, unidade de fé, mesma crença, mesmo Deus. Aqueles que pensam em se unir precisam colocar como um primeiro pré-requisito: a pessoa com quem eu penso em me unir compartilha da mesma fé que eu. Porque se não houver unidade espiritual e principalmente unidade na fé, a casa dividida em si mesma não subsistirá. Quem vive em casa dividida, em unidade espiritual, onde não há unidade espiritual, sabe o que é querer buscar a Deus e não ter no seu cônjuge o mesmo objetivo. E você que ainda não se uniu, você que ainda não se ligou a alguém, não vai considerar que casa dividida em si mesma não subsiste? É necessário que haja unidade espiritual, unidade na fé, mas unidade nos valores cristãos. Viver esses valores e também exigir de seus filhos que vivam os mesmos valores. Se seu esposo não é cristão, minha amada, como você espera que ele tenha o referencial de amá-la como Cristo amou a igreja? Como é que você pode esperar do teu esposo um amor que se entrega, um amor que defende, um amor que se levanta para ser o teu protetor, se ele não tem um referencial de Cristo na vida dele? Você, meu amado, que se une a alguém, está pensando em levar adiante uma relação com alguém que não compartilha da mesma fé, que não defende os mesmos valores, como você vai esperar que sua esposa, ela se submeta a você, confie em você, de tal forma que a igreja confie em Cristo? Se ela não tem o referencial de Cristo na vida dela, é inadmissível que alguém que diga: eu creio em Cristo, eu defendo esse evangelho, eu defendo essa fé, pense em começar um relacionamento, dar um passo adiante com alguém que não compartilha da mesma fé. Casa dividida em si mesma não subsiste. Unidade com respeito ao valor da palavra como uma verdade absoluta e não relativa. Se um dos cônjuges não tem a Bíblia como regra de fé e prática, como querer que ele siga esse padrão? Se o teu namorado, se o teu noivo, se esse que você está pensando em seguir adiante numa relação séria, não defende essa Bíblia, não defende esse padrão, como é que a coisa vai dar certa? Como esperar compreensão quando chega o dia de domingo e um quer ficar no futebol, principalmente hoje, e ainda mais se for corintiano? Eu quero ir para a igreja. Não, eu quero ficar hoje curtindo o Corinthians. E coitados dos corintianos hoje, né? Como é que você vai conciliar o lazer? Como é que você vai conciliar as visitas? Como é que você vai conciliar os passeios? Quando você quer levar a sério a tua comunhão com Deus, mas a outra parte não o quer. Tem tudo para dar errado. Porque reino dividido, casa dividida, não subsistirá. Como conseguir levar a sério horários, compromissos e responsabilidades assumidas se a casa está dividida? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo os grandes homens e as grandes mulheres de Deus tomando uma decisão. A decisão de viver defendendo sua fé. No Antigo Testamento nós temos Josué que toma uma atitude diante do povo e diz: olha, vocês querem seguir os outros deuses? Sigam. Porém eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Como é que uma casa dividida vai poder assumir: eu e minha casa vamos servir ao Senhor?
A unidade familiar está intimamente ligada a uma unidade espiritual. Como você vai esperar que o teu cônjuge ouça a voz do Espírito Santo se ele não teme ao mesmo Deus que você, se não leva a sério a mesma palavra que você, se não luta e batalha pelos mesmos valores que você? Nota o que aconteceu com José e Maria. Deus tinha um plano redentor para estender a humanidade. Olhou entre todas as jovens que viviam naquela época e disse: eu escolho Maria. Maria, jovem agraciada, jovem a quem eu farei com que o meu precioso filho, o meu perfeito filho, seja gerado no ventre dessa mulher. E um milagre iria acontecer. Maria conceberia do Espírito Santo de Deus. Deus que é soberano, o Criador do homem, o mesmo Deus que criou Adão, o mesmo Deus que de uma costela fez uma mulher, é o mesmo Deus que poderia colocar o óvulo fecundado dentro de Maria, para que dali nascesse o perfeito Filho de Deus. Será que José vai acreditar se Maria aparece grávida, dizendo: olha, foi o Espírito Santo que me concebeu? Mas sabe o que Deus faz? Quando o casal compartilha da mesma unidade espiritual, quando o casal compartilha da mesma unidade de fé, quando o casal defende os mesmos valores, quando o casal sabe que essa palavra é palavra de Deus para ambos, Deus fala a ambos. Você não sonha em ver teu cônjuge falando: olha, Deus disse comigo isso, e você dizer: foi a mesma coisa que Deus disse comigo? Quantas decisões que a gente quer tomar, sejam decisões no dia a dia do nosso relacionamento, sejam decisões que envolvem a nossa vida econômica, e que nós estamos orando, pedindo a direção de Deus, e Deus fala no nosso coração, e quando a gente menos espera, vem o nosso cônjuge e fala: Deus falou também ao meu coração, e quando a gente cruza as informações, a gente vê que Deus falou a ambos. Você sonha com isso, com Deus se comunicando contigo e com teu cônjuge? Isso não vai acontecer se a casa está dividida. O anjo aparece a José e já se antecipa e diz: José, fica tranquilo, o que está gerado em Maria é fruto do Espírito Santo de Deus, não pense em abandoná-la. O anjo acalma, e ele tem certeza que era Deus se comunicando com ele. O mesmo anjo se comunicando com Maria, dizendo: olha, o que vai nascer de você é fruto do Espírito Santo. O ente que de ti há de nascer é o perfeito Filho de Deus e o Salvador da humanidade. José olhou para Maria, Maria olhou para José e sabiam: tem Deus nesse negócio, e nós vamos adiante, e vamos glorificar a Deus no nosso lar, porque nós estamos unidos na mesma fé, estamos unidos nos mesmos valores. A palavra fala ao meu coração, mas a palavra fala ao coração do meu cônjuge também. É isso que você sonha para ti? Casa dividida não subsiste. Como você, jovem, quer dar um passo a mais sem unidade espiritual? Como Deus vai falar ao casal se a casa está dividida? Pastor, eu reconheço, errei, e agora como é que eu faço? Ore a Deus, joelho em terra. A guerra se ganha com a oração, amém ou não? A oração vai onde as palavras não vão. E a gente vai orar para que haja unidade espiritual na nossa família. É esposa orando pelos esposos, é esposo orando pelas esposas, e são os jovens orando para que Deus levante um jovem ou uma jovem, segundo o coração de Deus, para ser aquele com quem você vai dividir a tua vida. Não se precipite, não se precipite. É decisão para toda vida.